Muito bom. É, agora, aproveitando, se eleito Dirley Pereira como prefeito, né, da nossa cidade, sua gestão pretende realizar quais medidas para atrair novas empresas para a cidade? Eu diria também indústrias, que isso nós não temos na nossa cidade até hoje. E qual o teu planejamento para isso? O que não fazer já se sabe muito bem, né? Porque nos últimos anos nós perdemos grandes empresas que seriam instaladas ou que aqui estavam instaladas para outras cidades. Aqui para a nossa vizinha São Pedro da Aldeia, uma cidade infinitamente mais pobre do ponto de vista de arrecadação, e São Pedro levou grandes empresas que geram emprego, que geram impostos hoje na nossa cidade vizinha. Nós precisamos fazer o caminho inverso. Nós precisamos, primeiro, dar isenções, desonerar. E o poder público tem terras aqui na margem da estrada da Integração, a margem da rodovia Amaral Peixoto, tem muitas terras que ainda são públicas, que são do INCRA. E eu, inclusive, estava conversando outro dia com o superintendente do INCRA, o professor Cássius, e falávamos exatamente sobre isso, já pensando a cidade no futuro. E exatamente isso. O INCRA quer fazer com que a cidade tome conta dessas terras. O INCRA quer transferir a propriedade, o domínio dessas terras ao município de Cabo Frio. São muitas terras à margem da rodovia Amaral Peixoto. E por que não se faz isso? Porque não há interesse político em resolver as principais demandas da cidade. Você precisa, aqui na região do aeroporto, eu conheço um projeto exatamente de um polo tecnológico, 4 milhões de metros quadrados de terra que foram desapropriados pela Codim e que a Prefeitura de Cabo Frio nunca foi buscar, nunca estimulou esse projeto. São terras, parte no território de Arraial do Cabo, mas a maior parte no território de Cabo Frio, junto do aeroporto, uma região absolutamente estratégica. Então, você precisa estimular ali, ao que parece até, eu li, que havia uma iniciativa, ou que há uma iniciativa do atual governo, no sentido de trabalhar nessa direção. Se for verdadeiro... Parece que já está sendo instalado. Parece que já há um trabalho nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Patrícia, nós não vamos usar daquela filosofia de tudo que é do outro não presta. O que é bom... Tem pouca coisa que eu admito que seja boa no atual governo. Mas, por exemplo, nessa área desse parque tecnológico, se realmente as coisas estiverem avançando nessa direção, nós vamos abraçar, nós vamos estimular, porque será um grande gerador de emprego, renda, riqueza, oportunidades e de impostos para a cidade. À medida que você crie, que você traga essa pequena empresa, que você traga essa indústria, você vai fazer com que essa massa de desempregados hoje, sobretudo no meio dos jovens, dos nossos jovens, a gente vai qualificar esses jovens e oportunizar acesso ao mercado de trabalho com salário digno, e aí sim fazer a economia voltar a funcionar, porque você só faz a economia funcionar com dinheiro novo. Não adianta o prefeito dizer, vou fazer um decreto e no dia seguinte vai ter fila aqui na imobiliária da Patrícia Cardinot. Não se faz as coisas por decreto. São medidas que precisam ser efetivas, mas para isso você precisa ter estudos técnicos, você precisa estar bem assessorado e evitar qualquer tipo de ingerência político-partidária que leva exatamente a cidade a essa situação que se encontra hoje. Dirley, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que dar uma acelerada, porque todos só vão ter direito a 1 hora de entrevista. E já temos quanto tempo aí? Então, nós já estamos com 36, vai para 37 minutos. E nós estamos na pergunta 5. Então, agora vamos dar um foco na resposta para a gente ganhar e você ter a chance... Você está dizendo que eu falo demais? Não, né? Não, você fala o que tem que falar. Tá bom, e tá acho bom. que, como candidato a prefeito, você tem exatamente que expor, e esse aqui é o momento. A CIA abre o espaço para vocês exatamente para isso, porque todo mundo está...
momento das pessoas terem o direito a escolherem. Evidentemente. Né? É, E também conhecerem. Eu te agradeço essa oportunidade por estar falando para um público tão seleto. E de forma muito clara e muito objetiva, a gente deixa aqui, esse é o meu intuito, sem lado partidário, sem qualquer intervenção, e vai ser, sequer será editado o vídeo. O vídeo vai ser postado na íntegra, para não dizer, editou o vídeo. Não, não vai ser editado. Quem sabe faz ao vivo e você sabe. Obrigada. Mas tem que ser assim, eu acho que é o correto. Né? Porque, às vezes, vai uma fala muito importante do candidato e a gente acaba desprivilegiando, né, a base eleitoral dele. Então, o senhor candidato Dirley Pereira, a prefeita de Cabo Frio. Só não gostei do senhor. Mas vamos lá. Dirley Pereira, qual será a sua atuação de forma objetiva e clara? Ou qual será o seu projeto para fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso município nos seguintes quesitos? Desenvolvimento das micro e pequenas empresas do nosso município, que são grandes, na sua maioria, né? Micros e pequenas empresas. Captação de indústrias e polo industrial, que polo industrial você pode pular porque você já falou. Qualificação de mão de obra e geração de emprego. Incubadora de empresas, compras e licitações, e quais as medidas imediatas para reforçar o nosso turismo. Muito se fala de turismo, mas o nosso turismo de verdade local. Acho que, em boa parte, eu já respondi a maioria das perguntas. Verdade. Se você quiser dar uma resumida e responder, então, pode ser. Exatamente o que a gente acabou de dizer. É preciso que, em cada uma dessas áreas, você se cerque de gente competente, de gente qualificada e de projetos. Você, por exemplo, na área da urbanização da cidade, eu não falei há pouco, você tem a Associação de Arquitetos e Engenheiros, você precisa trazer a Zaerla, você precisa trazer esses atores para participar diretamente do governo. Eu, anteontem, dei uma entrevista, conversei com a Marta Ataíde, da Unicom, da Associação, da União dos Contadores do Interior do Estado do Rio de Janeiro, a gente falava sobre isso. A Ellen, né? A Ellen Mello, que é a presidente. A Ellen Mello é a presidente, né? Foi com quem eu marquei, ela me convidou para essa live, uma querida. E também contadora da CIA. A contadora da CIA, um beijo, Ellen, um beijo, Marta Ataíde. E a gente conversava sobre isso. Não existe medida mágica. Você precisa. Como que você vai fomentar a pequena e média empresa? Você precisa começar exatamente por dar voz, por empoderar, por fazer com que ele, que sofre as agruras, as aflições, ele indique as soluções para o poder público. Então, eu falava com a Marta, da Unicom, dizendo exatamente isso. Nós vamos buscar, junto aos contabilistas, junto aos contadores, uma parceria, fazer com que a Secretaria de Fazenda tenha uma gestão feita através deles. Eles é que sabem quais os caminhos. Então, você precisa desonerar, você precisa reduzir e acabar com essa coisa. A fiscalização, ela deve ser preventiva, não deve ser punitiva. Você botar fiscal para bater no empresário porque tenham alguma irregularidade que o poder público acha que é grave, mas, na verdade, ninguém erra porque quer errar. Então, você trazer a fiscalização para um ambiente de diálogo com o empresário. Você mostrar que ao empresário que, ao contribuir, ao pagar o imposto, ele está fazendo com que, de alguma forma, o cliente dele tenha dinheiro, porque a prefeitura vai investir em qualidade de vida, vai investir em geração de emprego, e o cliente dele, do contador que hoje quebrou e que não pode pagar mais nada, ele volte a funcionar. Então, essa parceria que a gente precisa estabelecer e que a gente vai fazer com o empresariado, com os contadores da cidade, e a gente fazer uma reformulação, uma reforma, modernizar a máquina pública na área da Secretaria Municipal de Fazenda. Qual foi a última? Qualificação de indústrias, polo industrial. Já falamos. Qualificação da mão de obra e geração de emprego.
qualificação da mão de obra e geração de empregos. Essa semana eu tive uma reunião também com um consultor de empresas, porque eu estou ouvindo, eu quero, não, repito, Patrícia, a gente não pode, o cara que chega e diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, tudo na minha cabeça. Isso é coisa de gente ultrapassada, de gente de mente pequena, de cabeça pequena. Eu tive uma reunião, o meu vice, o Fábio Góes, participou comigo, de um grande consultor. A gente exatamente foi aprender o que fazer exatamente na geração de emprego, na capacitação exatamente de quem trabalha na rede hoteleira, de quem trabalha no comércio. Você precisa qualificar as pessoas, o taxista, o ambulante na praia. Então, você precisa tomar medidas, o poder público, porque se você ficar esperando, não que eu não goste, muito pelo contrário, eu acho que é extraordinário o serviço que presta o Sistema S, mas é muito burocrático, Então, você precisa, o poder público precisa oferecer esses serviços em parceria com a iniciativa privada, qualificar o jovem, qualificar a mão de obra na hotelaria, qualificar a mão de obra no comércio, e aí você oferecer essa mão de obra para o comércio local. À medida que você tenha mão de obra de qualidade, à medida que você tenha pessoas qualificadas, você terá, a sua loja vai vender mais, o seu comércio vai vender mais, o seu hotel vai hospedar mais. Então, é preciso que o poder público, que o prefeito em si, ele não se considere o sabe-tudo, porque quando ele se considera o sabe-tudo, na verdade, ele não sabe absolutamente nada. A gestão moderna é exatamente feita em parceria com aqueles que mais sabem, que é exatamente quem estuda para isso. Nosso governo será um governo absolutamente técnico. Não terá nenhuma medida, nenhuma providência que surja da cabeça do prefeito. Toda e qualquer medida, todo e qualquer projeto vai surgir exatamente de grupos de trabalho, através de técnicos, de pessoas, de cientistas que sejam qualificados. Das incubadoras de empresas, compras e licitações. Eu estava tentando lembrar exatamente de compras e licitações. Das incubadoras de empresas, será exatamente nessa direção. Nessa direção, exatamente, nós vamos buscar, junto a esses órgãos estaduais e federais, essas parcerias exatamente para instalar as incubadoras de empresas, para instalar esses pequenos polos e médio polos na área da tecnologia e você fazer a coisa realmente funcionar. Na área das licitações, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Aí é que tem muito prefeito indo para a cadeia, mas indo porque gosta de se expor ao perigo. Na verdade, eu fui secretário de saúde, por 8 meses. E eu fui duro, eu fui rigoroso em relação a qualquer tipo de licitação. Na prefeitura, nós vamos estabelecer linha dura. Esse privilégio em que você contrata uma empresa com um jeitinho, para você ter propina, para você ter cochicho, para você ter os tais 10%, 20%, é que leva a cidade ao caos, é que leva políticos para a cadeia. Então, acabou esse tempo. As licitações públicas, elas terão de ser públicas mesmo. Vão ganhar quem tiver o melhor preço e o melhor serviço, a melhor qualidade em benefício da população. Sem os royalties, quais os caminhos de desenvolvimento buscarão para melhorar a economia da nossa cidade? Sem os royalties, porque há uma ameaça aí, em novembro ou dezembro, do Supremo Tribunal Federal fazer essa partilha dos royalties por todo o país. Deve ser essa a origem da pergunta. Os deputados estão, essa semana agora na LERJ tentando modificar, até lutar mais uma vez por isso. Mas vai ser difícil porque... Difícil de a LERJ votar alguma coisa, porque agora Sim. Já é uma decisão que já está no Sim. STF. Né? Mas eu acho
Eu penso que o STF não cometerá essa injustiça contra o Estado do Rio de Janeiro, porque é injusto, por exemplo, o royalty do minério. Minas vai dividir com todo o país? Não vai, porque os royalties que nós somos os grandes produtores, nós vamos dividir com outros estados. Os royalties do petróleo, claro que o petróleo é finito. Você só tem 12 minutos. O petróleo é finito. A gente precisa encontrar alternativas, sim. A principal alternativa, nós já falamos, são as pequenas indústrias, as pequenas empresas, o polo tecnológico, fazer o aeroporto funcionar efetivamente e investir num turismo que gere emprego, renda, riqueza e oportunidades, turismo de negócios, turismo de lazer e turismo histórico e cultural, porque nós temos pontos históricos e culturais extraordinários e não se vende isso. Cabo Frio está entre as 7 cidades mais antigas do Brasil. Projetos extraordinários, já nos reunimos, já me reuni com o pessoal da cultura, quando falo com a população de Tamoios, está maravilhoso. Resgatar, restaurar esse patrimônio. Outro dia eu ouvi um concorrente dizendo que vai privatizar tudo. Não tem que privatizar nada, é só restaurar. O custo da restauração é muito menor do que o preço que nós estamos pagando hoje com essa decadência econômica. Restaurar esse patrimônio e vender a cidade para o Brasil e para o mundo. Cabo Frio, no nosso governo, não é utopia. Nós vamos transformar Cabo Frio em uma vitrine para o Brasil e para o mundo, uma cidade de eventos de negócios, restabelecer a alegria, a felicidade para o nosso povo, de eventos de lazer também, de eventos gospel, de eventos de toda ordem, e fazer com que o dinheiro que não vem aqui hoje, e as pessoas que escolheram outros destinos, voltem a frequentar Cabo Frio e trazer o dinheiro que tanto nós precisamos para a nossa economia. Dirley, quais são as suas propostas? Número 7, para desburocratização do serviço público municipal. Você já respondeu. Já respondi exatamente quando falei da Unicom. Quais são as ações imediatas que você pretende realizar se for eleito prefeito? Realizei. Tem algumas ações que precisam ser para ontem. Uma delas é exatamente essa questão dessas crateras que parece até o solo da Lua, né? Isso precisa ser resolvido imediatamente. Tem outras ações, por exemplo, na área da saúde. A saúde não pode continuar como está. Não pode, não deve e não vai. A saúde em Cabo Frio tem um orçamento de quase 250 milhões, que é um orçamento maior do que a prefeitura toda de Búzios, do que a prefeitura toda de Arraial do Cabo, que a prefeitura toda de Iguaba e da maioria dos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Por que acontece esse caos na saúde? Por uma razão simples, Patrícia. Cabo Frio recebe muito dinheiro do SUS. O Sistema Único de Saúde brasileiro, esse sistema de saúde brasileiro é o melhor sistema de saúde do mundo, porque não funciona em algumas cidades e especialmente em Cabo Frio, porque o dinheiro só passa pelo Fundo Municipal de Saúde, mas vai para o bolso dos empresários que trabalham com a iniciativa privada, com a saúde privada, e eles sugam, eles são os sorvedouros de todo o dinheiro que vem através do SUS. Então nós vamos intervir nas clínicas que fazem exames particulares, nós vamos intervir no Hospital Santa Isabel, nós vamos colocar gestão pública dentro dessas instituições, porque o dinheiro já é público, porque já é o dinheiro dos royalties, o dinheiro da saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vai para lá, repito, só passa pela conta do Fundo Municipal de Saúde e vai para o bolso dos empresários. Enquanto essa intervenção permanecer, nós vamos encampar essas instituições. Essas são suas ações imediatas para a saúde. Da saúde. Enquanto essas ações permanecerem, essa intervenção permanecer, nós vamos construir 2 hospitais gerais. Um para atender a população de Tamoios e outro para atender a população de Cabo Frio. Perfeito. Com todas as especialidades e com equipamentos de última geração. Dinheiro tem, é só não investir no bolso dos donos de hospitais e devolver esse dinheiro, colocar esse dinheiro a serviço dos pobres e famintos dessa cidade. Dirley, pergunta número 9, estamos chegando ao final.
Vamos ver se dá tempo para você fazer suas considerações. Olha, está me correndo. Quanto tempo? 52 minutos. 8 minutos. Diante da crise financeira que atinge os municípios, como planeja, né, a gente está saindo da pandemia, realizar os investimentos necessários para a realização das ações que estão sendo propostas? Enxugar drasticamente a máquina, definir, escolher o que é prioridade. Dinheiro tem. Cabo Frio não dormiu bilionário e amanheceu pobre. Não. Essa cidade vem sendo espoliada, vem sendo assaltada. É só não roubar, não deixar roubar, se cercar de gente competente e honesta, e dinheiro tem para investimento. Dirley, você já tem seu quadro de governo definido? Quais são os seus secretários e para quais pastas? Caso você já tenha essa definição. Não, eu só sei que a maioria vai ser de mulheres, eu já te disse isso algumas vezes no programa, a maioria vai ser de mulheres, assim como a gente fez quando foi secretário de saúde. A maioria do secretariado, a maioria do segundo, terceiro escalão vai ser composta por mulheres, mas não tem nenhum nome escolhido. Nós vamos escolher entre os melhores, independentemente de que lado político tenha ficado. A cidade não pode mais ficar à mercê de farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, nós temos que montar um secretariado competente, com esse critério da honestidade e da competência, independentemente do partido a que pertence, da linha ideológica a que pertence, da fé que manifeste. Não, nós vamos escolher as melhores e os melhores, porque somente dessa forma a gente vai tirar a cidade desse caos. Então, não tem definido ainda. Nenhum nome. Tá. Eu não poderia encerrar sem perguntar. Tamoios, nossa grande Tamoios, com a grande área que Tamoios tem para desenvolvimento, para chegada de indústrias, enfim. O que você pensa de fazer para Tamoios, nosso segundo distrito, né? E você já falou aí da Fazenda Campos Novos, né? De fazer um Barretos, né, nela. Isso, exatamente. Excelente. Qual a sua proposta para Tamoios? Muito rapidamente, temos quantos minutos? Tem que ser rápido, 54 minutos. 6 minutos, eu vou falar do programa Terra Fértil, que é um programa exatamente para que a gente possa aproveitar quase 300 quilômetros quadrados que se tem de terras no Vale do Rio São João, e que hoje o trabalhador... São quase 300 quilômetros de terras altamente férteis. Tudo que se planta aqui nessa terra dá. E por que não se trabalha? Por que não se investe na agricultura familiar? Nós vamos investir na agricultura familiar, criar uma patrulha mecanizada, criar um banco de sementes, trazer em convênio, em parceria com os órgãos federais e estaduais, a Embrapa e os órgãos estaduais que trabalham exatamente com a agricultura, buscar essas parcerias com a Emater e fazer com que o município, toda essa produção que vai ser, que vai bombar, a cidade, o município vai comprar toda essa produção a um preço justo, colocar parte dessa produção na merenda escolar, produtos da agricultura, da agroecologia, produtos sem agrotóxicos, sem veneno, vai para a merenda escolar. A outra parte, o excedente dessa produção, vamos para as considerações finais, hein? Vai para o programa Cabo Frio e Tamoios Sem Fome. Nós vamos chegar numa comunidade, numa igreja, num centro espírita, numa associação de moradores, e ali, essas já são considerações que eu considero importantes. Ali a gente vai chegar no líder daquela instituição e dizer: você tem um templo que fica fechado o dia inteiro. Você tem pessoas aí que amam fazer o voluntariado. Então, você entra com o espaço físico, você entra com a mão de obra, a prefeitura vai entrar com gêneros alimentícios e não teremos uma pessoa sequer, uma família sequer passando fome nessa cidade enquanto a gente governar essa cidade, porque a gente quer e vai governar, Patrícia, para aqueles que têm fome de comida e sede de justiça. Eu estou já nas considerações finais pedindo... Agora, Dirley Pereira, candidato a prefeito de Cabo Frio, dê as suas considerações finais. Com quanto tempo? Fala para mim. Vai lá, faltam 4 minutinhos. 4 minutos. Então,
primeiro agradecer a você, Patrícia, pela Um oportunidade. prazer, uma honra. A honra é toda minha, de falar para um público que eu normalmente não falaria. Um público seleto, um público que te acompanha através das suas redes sociais, um público de empresários para os quais eu não teria condição de falar, porque eu não tenho... O meu partido não tem espaço na TV. E eu preciso explicar isso. Por que o meu partido não tem espaço na TV? Porque é um partido minúsculo. Os partidos grandes têm custos. Para você trazer um partido para formar esse balaio de gatos que alguns candidatos formaram, e eu não chamo de aliança, porque são verdadeiros balaios, e nem de gatos, porque vão ofender os animaizinhos, balaios de ratos, que montaram exatamente para conseguirem chegar a ter um vasto tempo de TV. Eu não tenho e não quero ter esse espaço. Eu não tenho maus empresários que emprestam dinheiro, que são verdadeiros agiotas, emprestam dinheiro na campanha, colocam 1 milhão e querem receber 100 milhões. E aí o prefeito fica 4 anos reféns desse modelo perverso. Eu não estou na TV, então eu estou falando para um público diferenciado, e é a esse público que eu me dirijo, pedindo uma oportunidade. O nosso slogan, um deles é exatamente: chega de doutor. Os doutores não deram jeito nessa cidade. Os doutores levaram essa cidade ao caos político, ao caos econômico, ao caos social e, sobretudo, ao caos moral. É o tempo de mudança, é tempo de trabalhar com aqueles que sabem fazer, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão à margem da sociedade, com aqueles que estão à margem do poder. E é com esses que eu quero governar, é com vocês que eu quero trabalhar, desde o maior empresário, aquele que, como o gari, recolhe o lixo na sua porta. É com vocês, sem discriminação, sem cerceamento, sem o que a gente vê hoje, que a gente assiste de forma estarrecedora. As pessoas são marginalizadas pela cor, pela condição social, e exatamente é uma situação que, quando a gente... E eu não falo de religião, eu sou cristão, mas não falo de religião, mas basta seguir os ensinamentos de Jesus e você vai fazer um governo justo. Quando o ímpio domina, o povo geme. O povo está gemendo, o nosso povo está gemendo por conta da insensibilidade dessa gente. Mas eu costumo dizer que essa gente que nos governa, eles não vieram de Marte, eles não foram nomeados pelo Vaticano, eles foram escolhidos por você, meu amigo, minha amiga. Então está na hora de você, exatamente você que é o maior empresário, ou você que é o mais pobre dessa cidade, na urna indevassável, o seu voto tem o mesmo peso. E é com o seu voto que você vai promover as transformações que essa cidade precisa. Dirley Pereira, 36, conto com você em 15 de novembro. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor. Nem precisei falar. Então, seu nome? Dirley, 36. PTC. PTC. Bom, gente, quero agradecer ao Dirley Pereira e eu, Patrícia Cardinot, presidente da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, presidente também do CCS, Conselho Comunitário de Segurança Pública, da área do 25º Batalhão Cabo Frio e Tamoios, e também diretora da FAMOCAF, Federação das Associações de Moradores de Cabo Frio, e empresária do ramo imobiliário. Agradeço a você, em nome da ACIA, em nome de todas essas entidades também. Obrigado, e agradeço Patrícia. a todos Obrigado vocês a todos e todas que vão assistir e vão poder refletir. Então, um forte abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus. Dirley, sucesso. Obrigado, Patrícia.